Olá, meu querido aluno. Nós estamos aqui dando continuidade às nossas atividades e conforme nós deixamos a atividade anteriormente, respondemos até a questão 13, nós vamos dar continuidade aqui na questão 14 também da banca IDECAM, tá? Desde já meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que vocês interajam entre vocês também nessas vésperas de concurso. Está chegando o momento, está chegando o dia, né, onde vocês estarão lá juntos, batalhando pela mesma posição, mas cada um dentro das suas devidas qualificações e dos seus saberes. Eu estou muito feliz em poder estar compartilhando com vocês os nossos entendimentos, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, para que fique legal para todo mundo, tá? Deixa eu só iniciar aqui novamente, porque o zoom está querendo dificultar nosso trabalho. Então, essa aula está gravada, tá? Nós fizemos a aula ao vivo, da última vez nós tivemos a aula ao vivo. Conversamos ao vivo aqui e também interagimos com relação a esse conteúdo que sinalizei para vocês. Tem bastante ainda, nós vamos finalizar esse e vamos finalizar o nosso conteúdo teórico, né? Para podermos responder e revisar todo o conteúdo com as nossas bancas aqui, aliás, as nossas atividades devido à banca da IDECAM. Então, vamos dar continuidade aqui na questão 14. Questão 14, ela fala o seguinte: considerando a classe da enfermagem, nós estamos falando aqui ao enfermeiro, então cabe também a vocês entenderem as questões privativas ao enfermeiro, até para que você consiga discernir, né, do que é correto ou não dentro de uma área de saúde. E aqui diz o seguinte: considerando a classe de enfermagem, ao enfermeiro cabe as seguintes funções, que são privativas no caso, ou seja, privativamente. Só que aqui ele fala o seguinte, ele está falando exceto, tá? Então, prestar atenção aqui na questão, que ela está dizendo que tem bastantes que estão consideravelmente corretas, porém, uma delas não faz parte da função privativa do enfermeiro, tá? Então, você está procurando aqui a questão que ela está incorreta, vamos dizer assim, dentro das narrativas, das afirmativas que nós temos aqui, tá? Então, vamos lá. Considerando a classe de enfermagem, deixa eu ver meu desenho. É melhor para poder fazer com vocês, tá? Então, considerando a classe de enfermagem, com relação ao enfermeiro, tem as seguintes funções privativas, porém, exceto, né? Vamos ver quais são elas, as que não fazem parte, ou se tem apenas uma, né? A letra A diz: realizar a classificação de risco nos serviços de saúde. Sim, cabe ao enfermeiro realizar a classificação de risco, tá? Então, classificação de risco é inserida privativa do enfermeiro, tá? O técnico de enfermagem não realiza a classificação de risco. Então, essa afirmativa está correta. Participar na programação de assistência de enfermagem, sim. Ele participa da programação da assistência de enfermagem e também colabora nessa sistematização. É uma assistência correta também do enfermeiro. Realizar testes rápidos para o diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite virais, né? Então, nós temos aí uma narrativa em que ocorrem certas situações onde o enfermeiro faz parte, ele também participa dessas condições, né, dos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite, isso na unidade básica de saúde. Propor indicadores de controle de qualidade no processo dos produtos para a saúde, sim. Com relação aos indicadores de qualidade, né, a questão de desinfecção hospitalar, por exemplo, a questão de gestão hospitalar, tudo isso aí faz parte da gerência de enfermagem. Então, nós temos todas as situações basicamente corretas. Só que, quando eu falo aqui na questão, considerando a classe de enfermagem, eu estou falando do enfermeiro, então quer dizer que cabe ao enfermeiro somente funções que são privativas a ele.
E aqui eu pergunto quem é que não é privativo. O que é privativo? Que somente o enfermeiro pode fazer, tá? Somente cabe ao enfermeiro. Então, se ele está perguntando para você que as funções privativas do enfermeiro cabem somente aquelas que realmente ele faz, qual dessas aqui não caberia, por exemplo, não seria uma função, né, privativa somente do enfermeiro, tá? Quem participaria nessas condutas? Então, eu tenho que realizar a classificação de risco, sim, com certeza, o enfermeiro é que faz isso, então não poderia ser essa, não é um exceto. Participar da programação da assistência, nós temos uma palavra-chave aqui, que é participar. Quando eu falo participar, igualmente eu penso que eu não estou ali realizando a função de gerenciador. Eu não estou ali realizando a função de mediador. Eu estou intermediando, eu estou programando algo para que alguém faça. Então, eu sou enfermeiro. Nesse caso, eu estou participando das programações da assistência de enfermagem. Então, quem assiste o paciente 24 horas por dia? Enfermeiro técnico de enfermagem. Porém, quando eu falo de participar na programação que é feita a assistência, eu estou falando do técnico de enfermagem. Então, essa é a condição exceto, ou seja, o enfermeiro ele participa na programação também, mas não é uma função privativa do mesmo, porque o mesmo ele programa a assistência para que o técnico de enfermagem a resolva. Então, a questão 14, gabarito letra B, ok? 15. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovados pela resolução do COFEN 311/2007, informa que é direito do profissional da enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não sejam obrigadas ao sigilo. Quando um fato sigiloso de que tenha conhecimento passa a ser de conhecimento público, o profissional de enfermagem deverá. Então, nós temos aqui uma situação, né, de que algo ali se tornou algo em comum ali, que todo mundo ali teve uma situação, todos sabem de algo que aconteceu ali no serviço, né, da enfermagem, na condição de ética, né, então na condição de ética, como é que nós interagimos, como é que nós resolvemos uma situação como essa, enquanto técnicos de enfermagem, como é que nós sabemos, né, temos a consciência de como nós devemos ofertar esse cuidado. Manter segredo sobre o fato, já que já está todo mundo sabendo mesmo, mas vamos manter o segredo, né? Revelar o fato ao seu setor hierárquico, revelar o fato na anotação da enfermagem e revelar o fato por escrito no livro de ocorrências. Pessoal, por mais que estejam ali a nível de questão sigilosa, então um fato sigiloso que você tenha conhecimento passa a ser de conhecimento público, né? Nesse caso, você precisa ter uma situação de controle, tá? Porque você precisa ter dentro dos seus registros, né, de conhecimento, de que as pessoas, elas errando, elas precisam ser qualificadas no seu erro. Então, você não pode manter segredo sobre o fato. Você não pode também revelar isso numa anotação de enfermagem, porque a anotação de enfermagem se diz respeito a toda a assistência que você presta ao paciente. Então, isso aqui é uma situação de trabalho, de ambiente de trabalho. Revelar o fato por escrito na livre de ocorrência também não, porque isso aqui é uma situação também que é relevante à assistência da enfermagem. Então, você deve revelar ao setor hierárquico, ou seja, sua gerente, ok? Então, uma situação ali onde todo mundo esteja sabendo que está numa situação de antiética, né? De conhecimento que está ali em uma situação que pode colocar em conflito a sua vida, a integridade, né, do seu trabalho, precisa ser revelado ao poder hierárquico superior, tá? No caso, a sua gerente geral, tá bom? Então, 16. O Conselho Federal de Enfermagem define o enfermeiro responsável técnico como profissional de enfermagem de nível superior, certo? Nos termos da lei número 7.498, de 25 de junho, revelando aqui mais uma vez a lei, decreto 94.406, desde 8 de junho de 87, que tem sob sua responsabilidade o planejamento. Então, sim, obrigatoriedade do enfermeiro planejar, organizar, direcionar,
coordenar, executar e avaliar tudo que ele fez, ou seja, o processo da SAI, tá? Que o técnico também aprende isso, né, em sala de aula, ok? Do serviço de enfermagem que é concedida pelo Conselho Regional de Enfermagem, a anotação de responsabilidade técnica pelo COFEN, né? De acordo com o COFEN, a anotação de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem é melhor definida como. Então, temos as questões aqui de anotação de enfermagem, até porque vocês têm isso lá. No caso, a tua banca ela pede para você estudar. Tá lá, é um dos primeiros requisitos. Anotações, transferência alta, nós tivemos essa aula. Então, vamos lá. Com relação ao serviço de anotações, vamos definir o que seria. Então, vamos lá. Questão 16, aí vamos gabaritar essa questão 16. O documento emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo qual se materializa no ato administrativo concedido ao enfermeiro responsável técnico e que tem validade de 24 meses. Não, pessoal, esse aqui não é um documento que tem validade de 24 meses. É um documento que ele é um documento que não tem validade, ele não tem vencimento, tá? No caso, uma anotação técnica de enfermagem, ela tem vencimento por dia, mas ela vai ficar como documento, então ela não tem vencimento ou validade de 24 meses. Ela é uma anotação que está ali no sentido de que você está sendo responsável pelos seus atos e que aquilo é um prontuário que vai significar muita coisa durante muito tempo ou a vida toda que para sempre precisar, tá? Então essa questão não está correta. B. O cargo máximo na hierarquia da categoria de recursos humanos de enfermagem de uma instituição, empresa, ocupado pelo enfermeiro que tem a responsabilidade de planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem. Não. No caso máximo de hierarquia, né, dentro da categoria, né, da enfermagem, não é intitulado aí para o enfermeiro, não é o enfermeiro que faz aí a questão das anotações de enfermagem. Então, nós não temos essa execução, né, no intuito dos recursos humanos, né? Essa questão também não está correta, ok? C. O ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado e concedido através de licença ao enfermeiro responsável técnico pelo Conselho Regional de Enfermagem, após o preenchimento de requisitos legais para atuar como liame entre o Conselho e o Serviço de Enfermagem da instituição e empresa. Sim, será que isso aí tem tudo a ver? Será que seria uma questão que é um vínculo seu de anotações, de perícia, de tratamento, de todo o manejo que você está fazendo ali diante daquele paciente? Será que ele também referencia você tanto com relação à empresa que você está trabalhando e também dentro dos seus requisitos legais? Eu acredito que sim, isso aqui é uma situação onde eu vou colocar um pontinho, porque ela está correta, tá? Vamos ver se a D está mais correta. A licença ética disciplinar concedida ao enfermeiro responsável técnico pelo Conselho de Enfermagem após o preenchimento de requisitos legais para atuar como representante do Conselho na instituição ou empresa, visando disciplinar a atuação de profissionais de acordo com a legislação, não. Eu não tenho o intuito da anotação de enfermagem, responsabilidade técnica no serviço, de atuá-la, né, numa situação disciplinar. Ali segue ao Conselho de Enfermagem orientações, né, de serviço técnico superior. Então, a afirmativa correta é a letra C, tá? Gabarito C da 16. Vamos lá para 17. A 17, tá? Anotação de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem consiste no ato administrativo do Conselho Regional de Enfermagem que concede licença ao enfermeiro responsável técnica para atuar como liame de serviço, né, saúde. Aí, porém, aqui eu já tenho uma outra situação, né? Assim como promover a qualidade de desenvolvimento de uma assistência de enfermagem, seus aspectos técnicos, éticos e segurança para a sociedade e profissional de enfermagem, tá? A continuidade, né? No caso, eu coloquei aqui as duas situações, né? Para que nós possamos citar, tá? O COFEN, tá, pessoal, determina que nós temos direito à anotação de enfermagem no quesito de responsabilidade técnica para estarmos diante de uma situação
de legítima defesa, por exemplo. Então, quando você faz um atendimento a um paciente, quando você faz as suas anotações de enfermagem, você está colocando ali em pauta, né, um regimento, algo que você fez, para que você posteriormente considere aquilo ali como um fator de responsabilidade e que te tire de qualquer tipo de situação indesejável. Então, ali é vamos dizer, uma situação onde você está se respaldando de algo que você fez para com o paciente. Então, em efeitos legais, você tem direito às anotações de enfermagem para isso também, inclusive em situações de perícias e policiais, tá? Vamos para 18, tá, pessoal? Alguns fatores de risco são classificados em alto risco no paciente desenvolver doenças cardiovascular, baixo risco ou risco intermediário. Já os fatores de riscos considerados alto riscos cardiovascular são... Aí ele diz que tem vários porque ele pede o exceto. Quem aqui não tem aí um risco nessas condições, né? É um risco potencial para doenças cardiovasculares. Qual seria dessas, tá? Então vamos lá. Tá perguntando qual é o exceto. Diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, história prévia de acidente vascular cerebral ou história prévia de infarto agudo do miocárdio. São fatores de riscos cardiovascular, diabetes mellitus. Certeza, porque é uma doença o quê? Vascular. Hipertensão, porque também é uma doença vascular. História prévia de acidente vascular, eu tenho somente uma história prévia. É uma doença vascular? Porém, é uma doença vascular cerebral e é uma história prévia que provavelmente aquela pessoa vai correr o risco de ter um AVE. Mas não quer dizer que ela não vai ter um infarto, mas prioritariamente ela teria um AVE. Então, dentre todas, claro que a história prévia de infarto agudo tem ali uma condição vascular de um risco de doenças cardiovasculares, tá? Isso aqui é fato, tá? Porém, cerebral não. Dessas aqui, a mais incorreta é a letra C, gabarito C, da letra do número 18, ok? Vamos lá. Sobre a hipertensão arterial, que tem alta prevalência e baixas taxas de controle, sendo um sério problema de saúde pública no Brasil, analise as afirmativas a seguir. Então, estamos falando da hipertensão arterial, que nós já estudamos também aqui na nossa linha de raciocínio. Caracteriza-se por níveis elevados e oscilatórios de pressão arterial. Sim, também. Eles podem ser oscilatórios e também pressão arterial alta, né? Não está indicado o tratamento medicamentoso para indivíduos com hipertensão arterial limítrofe sem evidência de doença cardiovascular. Quando o paciente ele tem uma pressão arterial limítrofe, ela está no limite. Então, claro que não está descartada o tratamento. Então, essa questão está incorreta, tá? Já está no limite, ela vai ter que fazer algum tipo de tratamento, nem que seja um tratamento medicamentoso de suporte, tá? A pressão arterial pode ser medida indiretamente através da técnica auscultatória com o sigmomanômetro aneroide. Sim, ela pode ser medida, tá? Mas indiretamente não. Na técnica auscultatória você vai medir ela diretamente, tá? Então, questão 3 está falsa. 4. Na avaliação clínica do paciente hipertenso, para a avaliação de obesidade visceral, recomenda-se a medida da circunferência da cintura. Sim, é verdade, até porque com a medida da cintura nós temos aí incidências de pacientes com casos de infarto, tá? Então, nós temos a questão ali correta, a letra 1 e a questão 4, né? 1 e 4 estão correta. E aí eu pego uma implicação aqui para vocês. Nós temos uma situação aqui, pessoal, onde você vai ver questões que vocês vão oscilar entre o correto e o incorreto. Preste bem atenção. Uma dica de concurso aí para vocês. Quando você tem situações nesse sentido, você tem que tirar o que está pelo menos basicamente correta. Você vê que tem duas questões aqui que de cara você vê que está correta e duas
das falsas, uma está totalmente falsa e a outra está basicamente meio falsa. Então, você vai na basicamente meio falsa, que seria aqui a questão 2, tá? Que está falando o seguinte: não está indicado o tratamento medicamentoso para indivíduo, né? Com pressão arterial limítrofe. Beleza, isso é certo, tá? E aqui eu tenho a 3, que a pressão arterial pode ser medida indiretamente através da técnica auscultatória com esfigmomanômetro aneroide, tá? Aqui eu tenho 3 condições, né, que possivelmente estariam corretas ou não. E um posicionamento que poderia te deixar ali a par de um concurso, porque você está vendo uma questão que está basicamente incorreta e uma outra que está basicamente correta. E aí, o que eu faço na situação dessa? Eu observo a que está claramente mais ou menos correta e uma que está totalmente correta. Professora, é difícil observar essas questões, até porque quando você termina o concurso, a primeira coisa que você quer fazer é observar se tem alguma situação que você errou e ver se a banca vai julgar para que você cancele aquela questão, né? Nesse caso aqui, a totalmente correta é a 1, 2 e 4, porque a 3 eu posso, né, ver uma situação aqui de indireta, né? E o tratamento não medicamentoso, dependendo da situação limítrofe, né? Tem uma situação ali de um paciente que ele vai fazer uso, sim, da medicação. Ela poderia estar totalmente incorreta ou não. Mas um paciente, ele faz uso da pressão, aliás, de medicamentos com a pressão ali limítrofe, tá? Mesmo que ele não tenha nenhum tipo de evidência. Então, questão 1, 2 e 4 estão corretas. 1, 2 e 4, gabarito letra C. 20. Adotar um plano alimentar saudável é imprescindível para o controle da pressão arterial. Perfeito. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. A atual recomendação é a ingestão de 5 gramas diárias de sal até 3 gramas diárias de sódio. Independente da obesidade, o consumo energético excessivo está associado à elevação da pressão arterial. O consumo de café e chá verde deve ser abolido da dieta do paciente com hipertensão arterial, porque estão diretamente relacionados com o aumento da pressão arterial. D. A ingestão de aveia e cevada deve ser desestimulada pelo profissional de saúde ao portador de hipertensão arterial, por ter em sua composição beta-glucano, uma substância relacionada ao aumento da pressão. Questão incorreta, tá? Não é cientificamente comprovado que nenhum tipo de cevada e aveia vá aumentar a questão do distúrbio da pressão arterial. O consumo de café e chá verde, ele deve ser abolido em algumas situações de pacientes com hipertensão, mas eles não estão relacionados totalmente com o nível da pressão arterial, tá? É uma questão que ela pode estar totalmente correta ou incorreta. Independente da obesidade, o consumo energético excessivo está associado à elevação da pressão arterial, tá? Então, independente da obesidade, o consumo energético excessivo está associado à elevação da pressão arterial? Não, porque não é independente, né? Isso também auxilia, tá? A atual recomendação é a ingestão de até 5 gramas diárias de sal ou até 3 gramas diárias de sódio. É uma recomendação do plano de saúde, né, alimentar, que nós temos em média. E aí, eu estou procurando a correta. Nós temos aqui como a questão mais correta, a questão A, porque o consumo de energético, né, em excessivo, ele está associado à elevação, mas não é somente independente da obesidade. A obesidade também é um fator de risco, tá ok? Então, não é independente tão somente, tá? Os diuréticos têm como mecanismo de ação os antihipertensivos, efeitos natriuréticos com diminuição do volume extracelular. Um paciente em uso desse tipo de medicamento pode ter, do ponto de vista metabólico, como efeito adverso mais comum. Então, um paciente que faz uso, né, de diuréticos, por exemplo, né, na questão de pacientes hipertensos, tá? Hiponatremia, hipernatremia, hipotassemia
e hiperportassemia. Tudo que for hipo, nós estamos falando de baixo, tá? Hiper, nós estamos falando para cima. Hiponatremia, hipernatremia, hipotassemia, pouco, né? Sódio, com relação nos mecanismos extracelulares. Nós temos ali uma situação de defesa, né, do mecanismo. Então, nós temos a questão de hipernatremia, né, a questão de muita condição dessa situação de efeitos natriuréticos, tá, que em resoluta, né, com relação aos antihipertensivos. Bora lá. No Brasil, a hipertensão arterial atinge cerca de 32% da população e mais de 60% da população idosa, sendo um grave problema de saúde pública. Assinale a alternativa das afirmativas que estão aqui acerca dessa doença. Então, vamos entender sobre a doença aqui e quais são as alternativas que seriam as mais corretas, ok? A hipertensão arterial contribui direta ou indiretamente para os mortos por doenças cardiovasculares, que representam a terceira maior causa do país, sim, a narrativa verdadeira. Apenas uma pequena parte dos indivíduos classificados como pré-hipertensos irá desenvolver a hipertensão arterial, falsa, porque não é uma pequena parte. Se você não tratar, você corre risco de ser classificado como hipertenso. A hipertensão tem maior prevalência nos negros que nas outras raças no Brasil. Em crianças, na interpretação dos valores da pressão arterial obtidos devem ser consideradas variáveis idade, sexo e altura. Claro que nós temos a impressão de variável, tá, gente? Questão de variável, nós temos ali a certeza de que, claro que isso vai variar muito. Porém, a questão 1 está correta, a 2 está incorreta, tá? Apenas uma pequena parte dos indivíduos não, como pré-hipertensos, irá desenvolver. Existem muitos hipertensos que vão desenvolver, tá? Essa questão. Já a hipertensão tem maior prevalência nos negros do que nas outras raças, aqui não é estatística correta, tá, gente? Então, nós temos a questão 1, 2 e 4 correta, tá? Porque isso aqui pode ser interpretado de várias situações. Então, 1, 2 e 3, questão 22, gabarito letra C. Considerando o acompanhamento do paciente diabético no Sistema Único de Saúde, vamos analisar as afirmativas a seguir. Os pacientes diabéticos em uso de insulina regular devem ser orientados a administrar imediatamente antes das refeições. Isso depende, tá, pessoal? Porque vai depender daí da situação de que o paciente vai estar em tratamento, né? Ele não pode se submeter a um tratamento sem ter a certeza ali do protocolo médico. Então, eu não posso dizer que, independente das orientações, ele vai administrar mediante antes das refeições. Vai depender dos protocolos. 2. Mas vamos ver se está correta mais para frente, né? A metformina é contraindicada para pacientes com insuficiência renal. Vamos lá. A atividade física, mesmo as caminhadas, não é recomendada para os portadores de neuropatia diabética por aumentar o risco de desenvolvimento de úlcera nos membros inferiores. O que é que você acha? Paciente com neuropatia não pode caminhar, né? Paciente tem neuropatia. Será que nesse caso ele já tem uma situação ali de ferida, uma lesão, que não possa caminhar, né? Então, vamos para demais. O frasco de insulina, após aberto, pode ser conservado em temperatura ambiente, tem validade máxima de 15 dias, não devendo ser utilizado após esse prazo. Aí uma questão, né, que muitos desconhecem, né? Será que o frasco de insulina ele pode ficar ali disponível, né, na temperatura ambiente? E se isso pode prejudicar, né, a condição do uso dessa medicação. Então, seriam pontos importantes para pacientes que têm a sua condição residencial, né?
que não tem ali uma boa estrutura para armazenar, para questão de geladeira, né, e tudo mais. Então, será que ele poderia utilizar na questão do meio ambiente, da questão do meio ambiente, né, no caso? Será que ele poderia utilizar de forma comum? Eu vou contar 5 segundinhos para vocês aqui na minha mente, só porque essa é uma questão difícil. Pronto, 5 segundinhos na minha mente, tá, gente? Bora lá. Pacientes diabéticos antes de insulina devem ser orientados a administrar... Não, depende. Então, isso aqui não é uma condição totalmente correta, tá? Porque vai depender muito do protocolo médico. A metformina é contraindicada para pacientes com insuficiência renal? Sim, pessoal. É uma condição correta, porque a metformina, ela não tem espaçamento a nível de filtragem. Então, ela é contraindicada para os pacientes de insuficiência renal grave. E 3, atividade física com caminhadas não é recomendada para portadores de neuropatias? Não, pessoal. Pacientes com neuropatias, eles podem caminhar. Eles só não podem caminhar se estiverem com lesões, tá? O frasco de insulina, após aberto, ele pode ser utilizado no meio ambiente, temperatura ambiente, tem validade de 15 dias. Então, o que é que você acha? O que é que você pensou da sua questão? É bem difícil, né? Porque são questões assim que talvez você não tenha visto dentro da sua analogia, né? Das suas considerações. Mas olha só, pessoal. Aqui a única questão correta é a letra A, tá certo? Porque sim, o frasco de insulina ele pode ficar conservado ali em temperatura ambiente e tem validade máxima, porém não de 15 dias. Alguns frascos, dependendo do laboratório, eles podem ficar até 30 dias, tá? Então, a mais correta é a afirmativa A. Vamos para 24. A síndrome metabólica pode ser definida como um conjunto de fatores de risco metabólico, né? E que se manifesta no indivíduo aumentando as chances de desenvolvimento de diabetes, derrame, doenças cardíacas. Quando a presente síndrome está relacionada a uma mortalidade por doenças cardiovasculares 3 vezes maior que a população normal, assinala a alternativa que corresponde à alteração fisiopatológica de base que ocorre nessa síndrome. Então, pode ser a hiperglicemia, resistência insulínica, hipercolesterolemia e deficiência das células betas do pâncreas. Nós estamos falando aqui das síndromes metabólicas, a hiperglicemia, que pode ter uma situação de cetoacidose diabética, tá? Então, questão A. O acolhimento com classificação de risco faz parte do Programa Nacional de Imunização. O Protocolo de Manchester é um dos diversos protocolos que estão sendo adotados pelos serviços de saúde e trabalha com fluxogramas associados a tempos de espera simbolizados por cores. Tal protocolo preconiza que o tempo-alvo previsto para o atendimento do paciente, de acordo com a classificação recebida nas cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e azul, devem ser, respectivamente, imediato em até... Então, quando nós estamos falando respectivamente, pessoal, nós estamos falando que começando das cores vermelhas, por exemplo, né? Vermelha, laranja, nananã. Então, se eu estou falando respectivamente, quanto tempo de espera vermelha ela pode ficar, né? Quanto tempo de espera a segunda laranja pode ficar? Quanto tempo de espera amarela pode ficar? Então, protocolo Manchester, né? É importante que nós saibamos dessa condição, porque o paciente ele corre riscos, tá? A partir do protocolo Manchester, que no caso é feito pelo enfermeiro, essa classificação da emergência, urgência e de quanto não urgente o paciente pode ficar esperando, tá? Pelo novo protocolo da Manchester, né? A emergência, no caso, é crucial para que você atenda o paciente de forma eletiva e de forma considerada emergencial. Então, vamos lá, na cor vermelha. A cor vermelha, nós temos aí um protocolo. Aí nós temos para iniciar 5, 15, 30 e 10. Né? Então, estamos falando de minutos.
Estamos falando de cores vermelhas, né? Vamos lá. Laranja, 30, 60, 30, 45, 60 e 60 minutos. Amarela, 30, 40, 60, 60, 90, 120 minutos. Verde, 120, 90, 120, 240 minutos. Aliás, 120 minutos, né? Que no caso é a verde. Verde 60, 60, 90, 120. E a azul 120, 90, 120 ou 240 minutos. Vamos lá, pessoal. É baixo você descartar. Então, você vai decorar aqui a azul, tá? A azul, ela pode ser aguardada até 240 minutos. Qual é a única questão que tem 240 minutos aí por último? Para você eliminar as demais. Essa não tem, essa não tem, essa não tem. Então, a questão certa é a D. Ok? Existem protocolos, né? Mais antigos e mais recentes. Essa é uma banca 2016. Hoje o protocolo Manchester da vermelha é até 0 minutos, por exemplo, é atendido imediato. E também a classificação muito urgente, que elas são 10 minutos. Então, considerando a laranja, né? Que se fosse o caso aqui, ó, seria 10 minutos hoje nos protocolos iniciais, tá? Porém, é mais correta, ó, 10, 60, 120, 240 minutos, ok? Nós temos 5 minutos, porém, o laranja, ele não, aliás, o azul, ele não pode, não tem necessidade, não necessariamente vai esperar 120 minutos, ele pode esperar até 240. Então, essa é a questão mais correta, letra D, ok? Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso gabarito das nossas questões. E daqui a pouquinho nós iremos dar continuidade. Eu tenho certeza que você vai continuar aí onde você está, dando continuidade aos seus estudos e aprendendo cada vez mais, fazendo uma boa prova, uma boa condição, e que você vai ser realmente capaz de conseguir resolver a maioria das suas questões, ou talvez, quem sabe, todas, tá? Eu espero você na próxima. Até breve.